Maravilhoso nós podemos buscar ao Senhor e ter uma oportunidade de, assim, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente do clima, nós podemos louvar e buscar o Senhor. Seja aqui presencialmente, seja aí na sua casa, Deus possa estar ministrando ao teu coração em nome de Jesus. E eu quero tratar com vocês, dando prosseguimento ao tema que o pastor Edson iniciou na semana passada. Nós estamos tratando sobre essa temática, além dos limites. O pastor Edson falou na semana passada sobre romper além dos limites. Esse romper além dos limites, ele trabalhou em Isaías capítulo 54, versículo de 1 a 4 e o versículo 17, para pegar 4 verbos dessa passagem e assim tirarmos algumas lições. Eu quero ler junto com vocês esses 4 verbos para a gente relembrar. Vamos lá? Vamos juntos? Alargar, estender, alongar e firmar. Muito bem. Usando os verbos, então, nós tiramos algumas lições, que foram as seguintes: para romper além dos limites, nós devemos trabalhar com dedicação, que seria aí o verbo alargar, viver com propósito, que foi empregado o verbo estender, agir com ousadia, o alongar, e reforçar os valores, o verbo firmar. Sabe que essa passagem, esse texto, esta mensagem mexeu comigo, e é algo que eu acho muito gostoso da parte do Espírito Santo. Ele nos conduz dentro dessa dinâmica para que assim, nós pastores, recebamos do Senhor também algo que mexe e move conosco. Pensando nisso, para trazer esta mensagem aos irmãos, eu fui desafiado a entender o que é viver além dos limites, o que é se romper, porque nós vimos claramente na mensagem que o Senhor, Ele move as coisas, Ele alarga as tendas, há uma direção dEle, Ele diz, olha, é assim que será feito, eu vou mover de maneira sobrenatural, mas há uma contrapartida nossa. Há uma ação nossa nesse processo. Deus nos permite fazer parte desse projeto dEle para que assim a obra dEle seja realizada neste mundo. E pensando assim, eu comecei a pesquisar algumas coisas, porque ir além dos limites significa romper com barreiras. Sabe, são barreiras que são colocadas por nós, de maneira pessoal, nós levantamos essas barreiras, ou outras pessoas levantam, circunstâncias levantam essas barreiras que nos impedem de ir além, de alcançar objetivos maiores. Ser e viver além do limite é ter visão de águia e não de galinha. Sabe, é uma visão mais ampla, uma visão periférica, uma visão que abraça todas as coisas, que consegue perceber todas as coisas, não uma visão mais bairrista, simplesmente o meu umbigo, as coisas que estão acontecendo ao meu lugar, ao meu redor, neste lugar. É dedicação e esforço em prol de algo maior, é você se dedicar, se esforçar a fazer alguma coisa para alcançar algo que talvez você achava que não conseguiria alcançar. É entender que em Cristo, que foi citado como servo sofredor na mensagem passada de Isaías 53, nele nós podemos alcançar coisas que jamais alcançaremos, porque ele nos leva além, ele nos faz romper com essas cadeias, com essas prisões, com esses limites que nos impediam antes. E aí, para preparar essa mensagem, eu li alguns textos, alguns livros, e um em especial me chamou muita atenção, que é o livro de Bill Hybels, A Revolução no Voluntariado. E ali teve uma pergunta que me incomodou. Ela mexeu comigo. Eu li o livro e essa pergunta feita ao pastor Bill me incomodou. E eu quero trazer para vocês, para nós refletirmos um pouco. Um membro da igreja dele chegou para ele e fez a seguinte pergunta: como nós, pastores, temos a coragem de pedir às pessoas que já são ocupadas no seu trabalho, já são ocupadas na sua casa, a se envolver como voluntárias na igreja? E então eu comecei a pesquisar um pouco na palavra de Deus, o que o Senhor tem a nos dizer em relação a isso? O que é esse servir? O que é esse trabalhar na obra? O que é fazer a vontade do Senhor? Isso é bom? Isso é ruim? O que nos leva nessa participação do projeto de Deus em nossa geração? O que nós precisamos fazer e qual que é a nossa posição nesse sentido? E aqui eu quero listar alguns textos que então vieram ao meu coração através dessa pesquisa para nós compartilharmos aqui em relação a isso. Primeiro, Efésios 2:10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. João 14:12 diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para junto ao Pai. Aqui Jesus dizendo isso.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E por fim, João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, e aqui é Jesus dizendo, tá? Lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E esses textos que eu compartilho com vocês, é para nós pensarmos um pouco no tema que eu gostaria de propor aos irmãos, que é vivendo com propósito. Viver além dos limites, além dessas circunstâncias, com um propósito muito bem definido de vida. Sabe, nós temos no Novo Testamento, Romanos, 1 Coríntios e Efésios, uma lista de cerca de 30 dons que foram listados ali para edificação pessoal, para nosso fortalecimento e também para edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja, nos levando a entender que há uma direção da parte do Senhor para cada vez mais nós nos aplicarmos, nos envolvermos naquilo que Ele tem proposto para nós. Há uma pesquisa no desenvolvimento natural da igreja que diz que cerca de 10% apenas dos membros são envolvidos, engajados nas suas igrejas. É pouco, não é? Se pensar bem, não importa o tamanho da igreja, for uma igreja de 100 membros, ou uma igreja da nossa proporção, 10% é pouco. Mesmo assim, há uma situação que há em nossos corações que arde, porque, irmãos, vamos olhar francamente e observar, nós temos o desejo, eu acredito que nós somos criados por Deus para isso, nós temos o desejo de servir uma obra digna, de servirmos a um propósito maior, de estar envolvido em um ideal, há um desejo nosso. Eu vou dar alguns exemplos para vocês em relação a isso. Não mexe com você, não te arrepia quando um missionário vem aqui no altar e diante do púlpito, diante da igreja, começa a contar aquilo que Deus tem feito na vida dele? Não te arrepia? Não dá vontade de você fazer alguma coisa? Não te anima as missões? E ele conta os desafios, aquilo que Deus fez, como Deus o moveu, como Deus usou, as lutas, as dificuldades, nos leva a querer fazer alguma coisa. Não te emociona quando alguém vem aqui e conta um testemunho de transformação em Cristo? Nas terças da esperança nós estamos tratando sobre o tema tocados por eles, e nas mensagens são usados testemunhos de vidas transformadas em Cristo. E isso mexe com a gente. Às vezes foi um convite, um chamado, alguém foi atrás dessa pessoa e disse assim: olha, vamos lá na igreja, ou uma atitude, um abraço, uma atenção, um ceder do ouvido para a necessidade da pessoa, foi alguma coisa simples que mudou a história, mudou a vida de uma pessoa. Não mexe com a gente? Não estimula a gente a fazer alguma coisa? Quando a gente vê a necessidade do próximo, então, nessa época de pandemia, de dificuldades, nós não vimos a necessidade das pessoas como igreja e não alcançamos essas vidas através de roupas, quando teve o inverno, através do alimento, da cesta básica, ou de pessoas que se mobilizaram para fazer marmitas para alcançar a necessidade das pessoas. Não mexe com a gente? Não dá vontade de fazer alguma coisa? De contribuir de alguma forma? Nós temos isso. Nós somos levados em Cristo, e eu acredito, a se entregar por uma causa digna. Acontece que o diabo, ele tenta tirar esse princípio tão importante das nossas vidas através da sociedade e através da cultura. Ele lança pensamentos e projetos que não são do Senhor. O mundo nos diz assim, realize os seus desejos, faça o que você quiser, alcance os seus sonhos, alcance os seus projetos. O mundo diz assim: busque o prazer. Realize aquilo que está no teu coração, olhe para o seu umbigo apenas, alcance o que você quer alcançar, independente das pessoas, mesmo que você tiver que atropelar alguém, faça isso. O mundo diz para você assim: o mundo é seu, e você é o centro dele. Olhe para si, não olhe para o próximo. Se preocupe consigo mesmo, não se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor. E aí, irmãos, é fácil entender porque é tão difícil muitas vezes de nós, cristãos, nos envolvermos na obra do Senhor. Porque essencialmente a gente acha que isso vai nos desvalorizar. A gente olha para esses textos que eu li e diz assim: mas eu não quero isso para a minha vida, porque
eu quero estar numa posição de destaque, eu quero estar num cargo que eu seja servido, eu não quero ficar servindo, não quero sujar as mãos. Ou a gente para e fala assim, eu vou ganhar o que com isso? Eu vou servir na igreja, eu vou ajudar em alguma área tal, e eu vou ganhar o que com isso daí? Tem gente que já chegou para mim e perguntou assim, pastor, será que realmente a minha vida espiritual vai crescer, vai desenvolver se eu servir? Não é melhor um discipulado, talvez até online, né? Porque daí eu estou em casa, de boa, de pijaminha e tal, eu não preciso me locomover. Será que não é legal talvez um estudo bíblico só para... Não é o suficiente? Eu preciso realmente me envolver, me engajar na obra? Tem gente que pensa assim, será que eu deveria me candidatar realmente a uma função, ou me dispor a um ministério, a uma rede, a célula, a um curso? Será que vale a pena? Tudo isso é mentira de Satanás, lançada através dos meios que nós vivemos para nos desmotivar, para nos tirar dessa posição que Cristo tem, de vivermos algo potencializado na presença dEle, servindo ao Senhor. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um personagem muito famoso, muito conhecido da Bíblia, que nos dá esse exemplo de servir, que é o rei Davi. O texto da palavra do Senhor que está em Atos capítulo 13, versículo 36, faz uma referência a Davi da seguinte forma: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Essa parte que está sublinhada em negrito aí, vamos ler juntos? Servido ao propósito de Deus em sua... Vamos de novo, mais uma vez, mais forte, vamos lá? Servido ao propósito de Deus em sua geração. Eu gosto demais dessa frase. Ela é muito simples, ela é muito clara, não precisa de explicação. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Ele não ficou correndo atrás do vento, ele não ficou acomodado lá servindo as ovelhinhas, pastoreando as ovelhinhas do pai dele. Ele se dispôs ao projeto de Deus, que era ser rei de Israel. Ele saiu dessa zona de conforto, de comodismo dele, da casa do pai e tal, e passou por um monte de lutas, um monte de circunstâncias para viver plenamente o projeto de Deus na vida dele. Servir o povo de Deus como rei de Israel. E eu vejo que aqui nós podemos entender um pouquinho mais essa situação de servir ao Senhor com propósito. Porque o texto em si, de Atos capítulo 13, Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo. E na verdade, se você tirasse esse versículo, essa passagem aqui, desse texto, no contexto não faria diferença. É quase uma notinha de rodapé que Paulo coloca ali, sem importância, sabe? Mas o Espírito Santo, e aprove a Ele deixar ali para que nós entendêssemos o que é viver com propósito diante de Deus. O que é romper com esses limites que muitas vezes foram colocados sobre nós e experimentar algo novo da parte do Senhor, vivendo com um projeto claro e definido da vontade do Senhor para nós. E nessa passagem, neste exemplo de Davi, eu vejo que nós podemos tirar três lições muito importantes para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos viver com propósito dispondo-se ao serviço. E aqui há uma luta interna nossa entre ser espectador e ser participante. E há uma diferença muito grande sobre isso, né? Ser participante e ser espectador. E irmãos, vamos ser bem francos, não tem nada que se compara, né? Apenas ser espectador não tem comparação com a experiência de estar em ação. Não tem, gente. Uma coisa é para você que gosta de futebol, de esporte, uma coisa é você estar em casa, ali assistindo o jogo do seu time e tudo mais, e ele ganha, e você vibra, e você curte, e você pula, e você faz aquele escarcéu em casa, né? Outra coisa é, e você pode colocar isso exponencialmente mais, outra coisa é você fazer o gol da vitória, não é? Você entende a diferença? Você pode vir na igreja, estacionar o seu carro, sua bicicleta, você pode parar ali no lugar de sempre, toda vez que você para no mesmo lugar, você pode vir para a igreja, sentar no lugarzinho de sempre, você pode ouvir a mensagem, conversar com os irmãos, você pode ter um momento de comunhão, você sai daqui da igreja e fala assim, puxa, que legal, que culto vibrante, que culto gostoso, que maravilha, tal, sair depois conversar com seus amigos na sua casa e contar essas coisas. Ou você pode arregaçar suas mangas e junto com outros voluntários aqui na igreja, fazer isso acontecer em Cristo Jesus.
É diferente. É você dizer, puxa, eu participei disso, eu estive envolvido, e ao olhar vidas sendo transformadas, impactadas, você dizer, Senhor, obrigado, que satisfação, que realização, que contentamento maravilhoso é experimentar algo da tua parte, do qual eu alcancei vidas através do teu Espírito Santo. Isso é extraordinário, isso é diferente. No domingo passado, o pastor Edson falou um pouquinho como que foi essa dinâmica em relação à edificação do templo sede e daqui do Espaço Esperança. Ele contou como que foi, tinha a igrejinha, daí a igreja foi demolida, foi construído o salão social, do salão social foi para a escadaria, da escadaria nós viemos para cá, e tudo isso ele mostrou como que foi o papel dos voluntários. Ele falou um pouquinho sobre como está sendo o novo Espaço Esperança, com todos os mutirões, e aí há a diferença, porque eu digo para vocês, ele evidenciou claramente o papel do voluntariado, mas eu diria para vocês, a nossa igreja não teria a relevância que se tem hoje, alcançando vidas, alcançando corações, ser referencial de Deus, se não fosse os nossos voluntários. Não seria do jeito que é. Pessoas aqui no louvor, pessoas na frente, pessoas que decoram, pessoas que estão aqui organizando e limpando o Espaço Esperança por causa da chuva, pessoas que se preocupam com o próximo, que estão ali servindo ao Senhor enquanto está tendo eleições. Não aconteceria como acontece se não fosse por vocês voluntários. Há uma diferença muito clara de servir. Veja, através da vida de vocês, vidas são fortalecidas, curadas, consoladas, alimentadas, abraçadas através das nossas células, cursos, através dos nossos ministérios, através das nossas redes. Jesus diz em João 14:12 assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas maiores ainda que essas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus, ele nos chama através do exemplo para fazer isso. Davi teve essa mesma percepção no Antigo Testamento. Ele tendo uma visão espiritual do Messias, ele entendeu qual era o propósito dele neste mundo, e ele não se aconchegou ao trono, ele não ficou fechadinho ali no palácio, dizendo, não, eu estou aqui só para ser servido, eu estou aqui só para fazer o papel burocrático. Ele se dispôs a ser relevante no tempo dele, servindo ao Senhor de acordo com o propósito que Deus tinha chamado. E você é chamado a fazer isso. Você é chamado a servir, a se dispor a servir na obra do Senhor. Em segundo lugar, nós podemos viver com propósito, submetendo-se à direção do Senhor. Sabe, Jesus, quando foi questionado pelos seus discípulos e por outras pessoas, como deveria resumir os mandamentos, ele diz o seguinte, ele falou assim, ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você mesmo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, eu estou convidando vocês a quebrar paradigmas religiosos, de uma falsa religiosidade, de uma religiosidade cheia de rituais, para viver algo novo, novos princípios, amando a Deus através de um relacionamento próximo com Ele, e também experimentando servir o próximo, amando, honrando, se importando com o próximo, como você gostaria de ser servido, e como você gostaria de ser honrado e amado. Jesus, ele leva essa nova direção de quebra, de se compadecer com o próximo, amar a Deus de uma maneira diferente. Ele diz o seguinte, quando ele olha para as pessoas necessitadas, diz assim, olha, se preocupe com aqueles que são marginalizados, se preocupe com os feridos. Ele está dizendo para você, olha, está na hora de você olhar as pessoas de maneira diferente, porque a sociedade não vê os marginalizados, mas Jesus alcançou vidas e tocou em corações que pessoas não tocavam. Ele falou com pessoas que ninguém conversava. Ele tocou em pessoas que não eram tocadas há anos. Ele se importou com aqueles que ninguém se importava. E ele diz, faça o mesmo. Há um propósito, há uma direção de Deus muito bem definida e ele quebra com isso. Jesus diz assim, tome a tua cruz e me siga. Ele está querendo dizer de maneira muito clara que quando você segue a Cristo, é necessário sacrifício, sofrimento e morte de algo egoísta dentro de nós. A gente para de olhar para a gente e olha para o próximo. Há uma direção clara do Senhor nesse sentido. Jesus diz o seguinte, vá por todo mundo pregando o Evangelho, batizando as pessoas e anunciando o que vocês têm ouvido de mim.
Ele está dizendo para a gente que não é para a gente ficar confortável, acomodado apenas no nosso núcleo menor, mas nós devemos anunciar Jesus Cristo para as nações. Onde o Senhor nos levar, nós devemos falar do amor dele. É alcançar o seu vizinho que mora do outro lado do mundo e o vizinho que mora do lado da tua casa, entende? Há uma direção muito clara do Senhor em relação a isso. O texto que nós lemos de Atos 13, 36, diz que Davi serviu ao propósito de Deus. Se você lembra da história de Davi, Davi vai e luta contra Golias, lembra? E aí o texto diz assim, que havia uma fila gigantesca de israelitas, do povo de Deus, dizendo assim, não, rei Saul, eu quero lutar contra esse gigante, porque ele ousou se levantar contra o povo de Deus, contra o Senhor Deus Todo-Poderoso, e nós estamos aqui, joga aqui no meu peito que eu resolvo esse negócio. Era assim? Foi assim que estava no texto? Não. O povo de Deus estava amuado num canto, morrendo de medo do gigante, e o gigante todo faceiro lá, falando um monte de besteira. Davi entendeu o propósito de Deus, e ele corajosamente se coloca à frente e diz, não, rei, pode deixar. Quem que é esse incircunciso aí que está se levantando contra o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos? Pode deixar, joga na minha mão aqui que eu vou resolver isso daqui, no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é isso que ele fala para Golias. De todos aqueles, Davi entendeu o propósito de Deus na vida dele, e ele vai na audácia e coragem do Deus Todo-Poderoso, ele vence o gigante. Ele se torna rei. Não é um cara perfeito, passa por um monte de coisa errada, faz um monte de coisas erradas, mas ele se posiciona diante do Senhor para viver o propósito de Deus na vida dele. E ele é considerado assim um homem segundo o coração de Deus. Olha que interessante. Nossa igreja, ela aplica o teste dos dons porque a gente quer que você entenda qual que é o projeto de Deus para a sua vida. Gente, vocês não sabem o que é a realização, a satisfação, o contentamento que você experimenta quando você serve o projeto de Deus na sua vida. Estar no centro da vontade de Deus, fazendo o projeto de Deus, fazendo a vontade de Deus, gera isso. Quando você serve o próximo, uma sementinha é lançada no teu coração, na tua alma. Você experimenta algo incrível do Senhor, e a gente quer como igreja que você esteja bem colocado, servindo ao Senhor, entendendo qual que é o projeto dEle. Isso você nunca vai alcançar e experimentar secularmente. Mesmo que seu trabalho gere grande realização para você. Mesmo que os seus hobbies, o esporte que você pratica, gere uma grande realização e satisfação para você. Nada se compara à realização, à satisfação, o contentamento que nós experimentamos quando servimos à vontade do Senhor, quando nós estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer. Então vamos recapitular? O Senhor nos chama para vivermos com propósito, dispondo-se ao serviço, submetendo-se à direção do Senhor e também se conectando à nossa geração. O texto do Stephen Yogren me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: nós amamos, servimos e cuidamos dos outros porque esta é a conduta normal de pessoas que são cheias do Espírito de Deus. Nós somos cristãos. Foi Cristo, o servo maior, que nos ensinou isso. Não podemos deixar de servir porque o Espírito do servo tem enchido o nosso coração. Quando servimos, estamos simplesmente sendo quem naturalmente nós somos. Agora você vai entender um pouquinho mais do que eu estava dizendo no início, quanto a essa ação de Satanás, tentando tirar princípios tão importantes de fé, de relacionamento, de servir, que ele tem tentado fazer. Porque o que a gente pensa a respeito disso? Hoje a nossa sociedade, quando alguém faz alguma coisa boa, uma atitude ética, ele é ovacionado, é engrandecido. Alguém que é honesto, porque entregou o troco que foi dado errado, as pessoas ficam espantadas. Meu Deus, o cara é honesto, podia ter ficado com dinheiro, não ficou. Alguém parou para ajudar, aconteceu um acidente na rua e tal, e aí alguém para ajudar a vítima. Sai nas redes sociais, no jornal, fulano parou para ajudar a pessoa. Uai, que coisa estranha. Não deveria ser normal? Esse deveria ser o comum, gente. Aqui o que o Steve disse é o seguinte:
Nós somos cristãos, nós aprendemos com Cristo. Cristo, ele alcançou a sua geração, ele tocou as pessoas. Nada mais natural do que a gente servir o próximo, em amor, não por obrigação, não por peso ou coisa do tipo. No texto que eu li, de Atos 13:36, o texto fala que Davi serviu a sua própria geração. E é óbvio, ele serviu as pessoas que estavam ao seu redor. Só que tem gente que fica presa ao passado. Eu já ouvi aqui na igreja, por exemplo, tempo bom era aquele de não sei quantos anos atrás, que tinha um avivamento na IPI Dourados, lá naquela época era gostoso, como eu gostaria de ter vivido aquele momento, como eu gostaria de ter passado por aquilo. Irmãos, nós somos chamados para impactar a nossa geração, você e eu somos chamados para tocar as vidas que estão ao nosso redor. E aí você pode me dizer assim, pastor, mas eu não tenho teologia, eu não fiz curso, eu mal e mal fiz o discipulado de primeiros passos na fé, eu não tenho versículos decorados na cabeça, eu sou ruinzinho de fala, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, eu sou introvertido, eu não sei fazer esses negócios não, eu não sei me conectar com as pessoas. Pois eu vou dizer para você, algo que tocou o meu coração, porque a gente tem mais a oferecer do que imagina. As experiências que você já viveu, que você experimentou, as experiências de vida que você tem, são mais do que necessárias, são mais do que o Senhor já lançou sobre a sua vida, para você alcançar o próximo. Mais do que suficientes. Vou te dar alguns exemplos disso, tá bom? Você tem os dons e talentos inatos. Deus derramou sobre você dons, te capacitou com talentos, que podem alcançar as pessoas. Você tem as paixões que te inspiram. Você tem aquilo que arde no teu coração, que motiva as pessoas, e sabe, as pessoas precisam de referenciais. A gente alcança aqui na igreja, através de ministérios, pessoas dessa forma. Tem gente que ama servir decorando a igreja, e isso inspira outros. Tem gente que ama, através do futebol, jogar e anunciar Jesus Cristo para as pessoas, através do pedal, através da Casa Rosada, através dos jovens, através dos adolescentes, através de simplesmente ficar aqui no sinal, com a plaquinha dizendo Jesus te ama, que parece para a gente tão simples, mas que inspira. As pessoas que estão aqui por causa da chuva, limpando e secando, isso inspira, é fazer com amor, é fazer com alegria, com dedicação, porque está fazendo para Deus, não simplesmente para as pessoas. Você tem as bênçãos da educação, aquilo que você tem de referência, seja bíblica, seja que você aprendeu secularmente, você pode ensinar o próximo. Você tem as habilidades que foi aprimorada no tempo de vida, enquanto você trabalhava em casa ou secularmente. Você pode dizer para alguém, olha meu irmão, você perdeu o emprego agora, faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho, porque eu experimentei e passei por isso também. E o Senhor me ensinou tal lição. E essa pessoa será fortalecida através do seu testemunho. Você tem as experiências de vida que te fizeram amadurecer. Pessoas que estão iniciando no casamento têm referências de pessoas que já casaram há muito tempo e assim podem ensinar. Pessoas que já passaram pela adolescência, a juventude, olham para trás e dizem, olha, jovem, adolescente, faça assim para que você possa alcançar o favor do Senhor. E assim por diante. Você tem a dor que te abateu. E nessa pandemia nós sofremos muito, não é verdade? Através do sofrimento que você venceu, você pode consolar pessoas. Você pode abraçar pessoas para que elas também passem por aquilo que estão passando e vençam em Cristo Jesus. Você tem o amor ao próximo que foi colocado no teu coração por Deus. Olha que coisa legal. São experiências e ferramentas mais do que suficientes para você assim alcançar o coração do povo, daqueles que estão ao teu redor e se conectar com a tua geração. E aí você vai experimentar o que eu estava dizendo. Que contentamento que tem, que alegria, gente, que satisfação que temos quando vidas são alcançadas em Cristo através do nosso testemunho, através das nossas atitudes. Se você já experimentou isso, você sabe do que eu estou dizendo. Como dá um orgulho para a gente quando pessoas aceitam a Cristo através de uma atitude simples que o Senhor nos permitiu alcançar. Como eu disse no versículo 15 do capítulo 13 de João, Jesus nos diz para seguir o exemplo dele. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz assim, eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. Aí vocês lembram da grande pergunta, da pergunta que me incomodou no começo? Como nós pastores temos coragem
de chamar vocês para serem voluntários e servir a obra do Senhor neste lugar, mesmo vocês tendo um monte de coisa para fazer, mesmo vocês atolados no serviço, seja em casa, seja no trabalho, porque nós estaríamos desobedecendo ao Senhor se não disséssemos para você que aventura maravilhosa é servir a Deus, que a realização que vocês vão experimentar e o contentamento e o completar da vida é incomparável, servindo ao Senhor no centro da sua vontade, que se dispor ao servir, se dispor à vontade e direção do Senhor e se conectar com a sua geração é aquilo que Deus quer para você. E entendendo esse objetivo de vida, você vai viver com propósito. E eu quero te convidar a viver isso e romper com limites. Não deixa aquilo que o inimigo tem colocado na tua vida ser verdade absoluta. Há valor em Cristo, há suor, há lágrimas, há sujar de mão, sim, mas você não tem ideia como que isso é maravilhoso, quando nós seguimos ao propósito do Senhor. Você pode se colocar em pé? Eu creio que você tem um chamado da parte do Senhor, eu acredito nisso, tanto você que está aqui, como você que está aqui participando com a gente online. Deus tem um chamado para a tua vida, e nós estamos indo para um novo espaço. Vocês viram aqui, você que está presencial, como o nosso espaço Esperança já não nos comporta mais? Choveu aqui um pouco e já chove aqui dentro. Servir ao Senhor é porque o Senhor tem movido as coisas. Eu acredito que Deus tem nos levado nesse tempo além dos limites, e por isso a equipe ministerial sonhou com esse tema. Deus tem trazido um reaquecer, um reavivar do Espírito Santo à nossa igreja. Deus tem levado, até no momento de dificuldades e escassez, o projeto do novo espaço à frente. E eu acredito que este é o momento que Deus está nos chamando para nós arregaçarmos a manga e dizermos como Isaías teve coragem: Senhor, eu estou aqui, pode me usar. Mesmo que eu seja falho, mesmo que eu seja deficiente em algumas áreas, mesmo que eu não esteja bem preparado, como eu gostaria de estar, eu me disponho às suas mãos. Eu quero viver o teu chamado, eu quero ir além dos limites, vivendo o propósito que o Senhor tem para a minha vida.